Atos capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra e precisamos do Teu auxílio, não só para compreender o que foi lido, mas para que essas palavras se tornem vida em nosso coração. Então oramos para que o Senhor ilumine os nossos corações, por meio da ação do Teu Espírito, e que o Espírito nos conduza aos pés de Cristo, onde possamos encontrar a redenção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. No serviço ao Senhor, o que mais te causa medo? Medo. Eu me refiro àqueles momentos em que você está tentando pregar o Evangelho, ou tentando amar, servir, discipular pessoas, ou está se envolvendo na igreja em alguma área e você sente medo. Talvez porque você se sente fraco, debilitado, a sua saúde te impede, e isso gera medo em você. Talvez você tenha medo porque está aterrorizado com alguma situação. E por isso você treme e fica paralisado, sem forças para prosseguir. Isso já aconteceu com você alguma vez? O que foi que te causou medo? Há pessoas que têm medo porque o corpo é limitado, talvez uma fraqueza física, uma questão de saúde. Há pessoas que têm medo por incerteza quanto ao futuro. Há pessoas que têm medo por uma insegurança sobre o que falar, o que fazer numa situação como essa. Talvez medo pela sensação de tristeza ou de incapacidade, uma sensação de solidão, quem sabe. Medo porque faltam recursos, faltam habilidades, ou talvez medo por conta da reação das pessoas. Como as pessoas podem reagir? E se elas disserem não? E se elas se colocarem contra? Saber que você não é o único a sentir medo? Todo servo do Senhor experimentou, experimenta e experimentará medo. Isso acontece algumas vezes, ou várias vezes na vida, inúmeras vezes, enquanto queremos servir ao Senhor. Até mesmo o apóstolo Paulo teve medo.
Sabia disso? Ele teve medo quando chegou em Corinto, nessa cidade, que será o alvo do nosso estudo hoje e na semana que vem. Paulo está na sua segunda viagem missionária. E até aqui, ele e a sua equipe, que é composta por Silas, Timóteo e Lucas, eles já passaram pelas cidades da Galácia, lá na Ásia, e chegaram à Europa, e a gente lembra que não foi planejamento de Paulo, mas o Senhor o dirigiu até lá. Lá na Europa, eles pregaram em Filipos, ali foi plantada uma igreja, pregaram em Tessalônica e pregaram em Bereia. Mas eles tiveram que fugir dessas últimas duas cidades, porque houve uma oposição muito forte dos judeus contra eles. E isso poderia causar mal à igreja que foi plantada lá. Então Paulo é levado de lá sozinho. Colocam Paulo em um barco e ele desce no mapa, sai da região da Macedônia, onde ele estava, e vai para o sul. Chega na região da atual Grécia. Chega na região da Acaia. E ali na Acaia, Paulo está esperando os seus companheiros, ele disse para que eles viessem encontrá-lo quanto antes. Eles ficam ali, cuidando daquelas igrejas que foram plantadas. Enquanto ele aguarda, ele prega o evangelho em Atenas. E a gente viu isso na última mensagem, em Atos capítulo 17. E ele não foi muito bem recebido em Atenas. Por isso, Paulo vai a Corinto. E é isso que esse texto mostra para nós. Corinto era uma colônia romana, lembra? Filipos era uma colônia romana. E por ser colônia romana, é como se você estivesse morando em Roma. Você não está em Roma, mas por ser colônia, é como se estivesse na capital do império. Inclusive, havia quem naquela época dizia que Corinto era ainda mais Roma do que a própria Roma. Era mais romana do que a capital do império. E Corinto não era só uma província romana, uma colônia romana, mas ela era a capital de toda aquela província. Então imagine que é como se fosse o estado de São Paulo é a província da Acaia, a cidade de São Paulo é Corinto. É a principal cidade daquela região. E por causa da localização de Corinto, ela era o maior centro comercial daquela época. Porque ela tinha 2 portos que uniam os mares do leste com o do oeste. E então, todos os comerciantes passavam por ali, ou atravessando, hoje até tem um canal em que faz com que os navios passem de um lado para o outro. Na época, Corinto desenvolveu uma técnica de passar alguns barcos por terra. Eles rolavam alguns troncos de madeira e faziam com que o barco passasse ali. Então, pelos mares, a conexão era Corinto, norte e sul também era Corinto. Por causa disso, você tinha muito tipo de gente em Corinto. Todo tipo de gente rica e próspera ia até Corinto. E isso também atraía gente diferente, completamente diferente umas das outras. Em Corinto, a cada 2 anos, se celebravam os Jogos Istmicos, que rivalizavam com as Olimpíadas. As Olimpíadas eram em Atenas. Em Corinto, tinha a competição, os Jogos Istmicos. E além de tudo isso, Corinto era um grande centro de adoração aos deuses gregos. Principalmente a Poseidon, ou Netuno, porque ele era o deus dos mares e eles tinham acesso aos mares, mas também eles adoravam a Afrodite, ou também chamada de Vênus, que era conhecida como a deusa do amor, a deusa da beleza, da sexualidade. Inclusive, em Corinto havia um templo magnífico dedicado a essa deusa. E nesse templo você encontraria 1000 sacerdotisas, que na verdade eram como prostitutas, que às noites perambulavam pelas ruas de Corinto, atraindo adoradores, que se entregavam ao prazer com essas mulheres no templo dessa deusa, e assim adoravam a deusa. Essa é Corinto. Por causa de tudo isso, toda a população de Corinto era conhecida por 2 marcas principais. Primeiro, pelo orgulho. Os coríntios tinham muito dinheiro, tinham muita fama, muito poder. E eles eram pessoas muito orgulhosas. Mas havia uma segunda marca que os caracterizava. Eles eram imorais. Imorais. A ponto de Corinto ser chamada de a feira das vaidades do Império Romano. A propósito,
por conta de tanta imoralidade que havia na cidade, que era resultado da idolatria, criou-se um verbo em homenagem aos coríntios. Na verdade, era um palavrão, e o palavrão era corintizar. Nada a ver com corintiano, tá? Separe as coisas aí. Corintizar significava praticar imoralidade sexual tão intensa e depravada como os coríntios. Foi nesse lugar que Paulo chegou para pregar o evangelho. E o que Paulo sentiu quando chegou na cidade? Paulo sentiu medo. Medo. Como que a gente sabe disso? Bom, além do que Lucas já nos revelou no versículo 9, Jesus diz para ele não ter medo. Mas quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele nos diz isso, no capítulo 2, versículo 3 da sua primeira carta. Ele diz: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. O que foi que causou medo em Paulo? A ponto desse homem tremer para pregar o evangelho naquela cidade. É a primeira vez que a gente descobre que Paulo teve medo para pregar. Bom, é bem possível que o orgulho daqueles cidadãos e a imoralidade deles. Mas isso impediu Paulo de pregar o evangelho ali? Não, ele pregou, mesmo com medo. Então, ao observar os detalhes dessa passagem, nós vamos descobrir como permanecer, perseverar servindo a Deus, pregando o evangelho, amando pessoas, evangelizando, em um lugar difícil. Um lugar que pode nos causar medo. Nós vamos descobrir isso através de 4 cenas. A primeira cena está nos versículos 1 a 3. É o trabalho. O trabalho. Olhe mais uma vez os versículos 1 a 3. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. A experiência de Paulo em Atenas não foi das mais agradáveis. Nós vimos isso. Ele saiu de lá meio que às pressas. E a linguagem de Lucas, no versículo 1, soa como se Paulo tivesse escapado das garras dos atenienses. E na primeira oportunidade que teve, ele saiu de lá. Para onde ele vai? Vai para Corinto. É curioso observar isso, e você que está acompanhando as pregações em Atos já percebeu. Há momentos em que Paulo escolhe para onde ele vai. Aconteceu isso quando ele estava indo para a Galácia, ele escolheu nas cidades que visitaria. E está acontecendo agora. Ele escolheu sair de Atenas e ir para Corinto. Mas há momentos também em que Deus é quem escolhe por Paulo. Foi assim em Filipos, foi assim em Tessalônica, foi assim em Bereia, foi assim em Atenas. Talvez, querido, talvez, querida, você esteja exatamente no lugar que sempre quis estar. Ou talvez Deus te empurrou até aí. Mesmo que você não estivesse tão afim de estar onde está, mas está. Deus te trouxe até aqui, até a casinha onde você mora, no trabalho que você tem. Se tivesse te perguntado, você diria: eu estaria em outro lugar. Mas Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. O que a gente faz nessas situações? Bom, a resposta é a mesma para as duas. Se você escolheu estar onde você está, ou se você não escolheu e está porque Deus quis que você estivesse, obedeça a Deus aí. Testemunhe de Jesus, pregue o evangelho, sirva pessoas, ame pessoas, faça discípulos de Cristo, porque é isso que Paulo faz. É isso que ele fará em Corinto. Porque o versículo 2 e o versículo 3 nos diz que antes de começar a evangelizar, Paulo precisava comer. Ele tinha que conseguir dinheiro para se sustentar. E isso é algo interessante, é novo no livro até agora. Até agora, o livro de Atos não contou para nós como é que Paulo sobrevivia. Como é que ele chegava numa cidade e ficava ali semanas, talvez até meses. Do que ele vivia? O que ele comia? Quem financiava
as viagens de Paulo. Porque onde ele chegava, via de regra, não tinha crente. Então não tinha uma igreja para sustentar ele. Ele tinha que trabalhar. Paulo era um rabino judeu. Desde pequeno, todo judeu era incentivado e treinado para ter uma profissão, ainda mais um rabino. Porque o rabino, ele cuidaria de uma sinagoga, ele viajaria de um lugar para o outro para ensinar a lei de Israel. E o rabino se orgulhava de não receber dinheiro da sinagoga, não receber dinheiro dos seus ouvintes. Então o rabino era treinado a ter um trabalho, normalmente um trabalho muito pesado, porque eles diziam assim, é para que você fique muito cansado e não tenha tempo nem para pecar. Você só vá dormir e no outro dia tem que acordar para trabalhar. E Paulo tem uma profissão. No versículo 3, no finalzinho do versículo, a gente descobre que a profissão dele era fazer tendas. Essa expressão aqui é bem geral, ela se refere a várias possibilidades, mas é confeccionar objetos feitos de tecido. Podia ser de pele ou de couro de animais. Coisas que poderiam ser usadas na casa, como uma cortina, um tapete, até cobertura de tendas, de casas. Então, Paulo fazia essas coisas, e isso é muito interessante, né? Porque, além de pregador do Evangelho, Paulo também tinha um ofício, e esse ofício servia para sustentá-lo. Como nós veremos nesse texto, esse ofício servia para fazer amigos, e servia também para pregar o Evangelho. Você já parou para pensar que a sua profissão, a sua vocação, sim, isso que você faz todos os dias, repetidamente, que muitas vezes é monótono, é repetitivo, é chato, é cansativo. Sim, essa vocação, ela pode ser útil para essas coisas também. O que você faz todos os dias, além de ser uma fonte de recursos para viver, pode também ser uma oportunidade para fazer amigos e evangelizar. Não despreze a sua vocação, seja ela qual for. Saiba que você precisa de uma. Você não vai passar a vida dependendo dos outros, né? E se você conseguir uma vocação honesta, não despreze ela. O seu trabalho, por mais que talvez você não valorize, é uma oportunidade. Oportunidade não só para conseguir dinheiro, para se sustentar, mas uma oportunidade para evangelizar, para fazer o evangelho avançar. É isso que Paulo faz. Ele aproveita a oportunidade. E o versículo 2 diz para nós, quando ele chega em Corinto, ele descobre que há um casal que trabalha com a mesma coisa que ele trabalha. E o texto diz que eles chegaram recentemente da Itália. Esse casal é Áquila e Priscila. E o melhor, o marido é um judeu, o texto diz. A pergunta é, o que eles estão fazendo ali em Corinto? O versículo 2 explica, o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Tem um historiador romano chamado Suetônio, que escreveu que tudo isso aconteceu um ano antes de Paulo chegar ali em Corinto. O Suetônio diz que o Cláudio, o imperador, não o nosso Cláudio aqui, mas o imperador Cláudio, ele mandou os judeus para fora porque, abre aspas, Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de tumultos relacionados a um tal de Cresto. Fecha aspas. Suetônio não era judeu, Suetônio era um grego, que era cidadão romano. É bem possível que Suetônio tenha confundido Cristo com Cresto. E se isso for verdade, então Cláudio ordenou que os judeus fossem expulsos de Roma por causa das confusões que os judeus não crentes causavam com os que haviam crido em Jesus. E aí o que Cláudio faz? Vai todo mundo embora, eu não quero saber dessas discussões e desses conflitos. Quem sabe talvez Áquila e Priscila já não fossem crentes em Jesus antes de Paulo conhecê-los. O texto não diz, né? A gente não descobre se eles já eram crentes, mas o que a gente pode ter certeza é que eles vão ouvir falar bastante de Jesus da boca de Paulo, né? Ele vai ficar um tempinho ali em Corinto junto com esses dois. Versículo 3 diz que Paulo os encontra, Paulo se aproxima deles. E provavelmente o que Paulo faz é pedir uma oportunidade de trabalho na oficina de tendas que eles têm. Porque o texto diz que eles tinham a mesma profissão. E Paulo acaba ganhando não só emprego, mas também ganha hospedagem. O versículo diz que ele passa a morar com eles e trabalhar com eles. Tem um detalhe no versículo 2. Você percebeu de onde Áquila era? O texto diz,
Ele era natural do Ponto. Ponto. Sabe onde fica o ponto? Não o ponto final da frase. Mas o Ponto era uma cidade que ficava na Ásia, passando a Bitínia. Lembra? Exatamente onde o lugar que Deus falou para ele, para lá você não vai. Você não vai para Bitínia, não vai para essa região. O Ponto ficava nessa região. Por algum motivo, Áquila foi do Ponto para outro ponto. Foi parar lá na Itália, do outro lado do mundo. Lá ele se casa com uma romana, porque Priscila é um nome grego, não é um nome judaico. Então eles são expulsos da sua casa, da sua terra, e tiveram de recomeçar a vida em Corinto. Mais ou menos 6 meses se estabelecendo na cidade, e ali encontram o apóstolo Paulo. Seria coincidência tudo isso? O que você acha? É claro que não é coincidência. Deus não trabalha com coincidências. No serviço ao Evangelho, Deus promove encontros inesperados. Coisas assim que a gente nunca pensou. Nunca pensou ser amigo dessa pessoa. Nunca pensou caminhar com essa. Nunca pensou abraçar aquela. Nunca pensou. Mas Deus sempre planejou isso. E Ele vai colocando as pessoas no nosso caminho. No reino de Deus, queridos, não existem coincidências. Não existem. Ao servir ao Senhor, nenhum encontro é por acaso. Todas as situações, todas as amizades, todos os relacionamentos em que Deus nos coloca podem e devem ser úteis para servir a Deus. E como nós veremos, esse encontro aqui vai fazer muito bem para Paulo. Porque Áquila e Priscila se tornaram grandes amigos de Paulo. E não só amigos pessoais, mas companheiros de ministério. Ele confia nesses dois. Você vai ver Paulo falando de Áquila e Priscila em outras cartas. Inclusive, te recomendo, depois de estudar esse capítulo aqui, depois dessa mensagem, ler 1 Coríntios na sua casa durante essa semana. 1 Coríntios vai fazer todo sentido, estudando o contexto da carta. Enquanto você serve a Deus, valorize cada encontro que Deus te oferece. Porque, através desses encontros, quem sabe, talvez, não estejam ali os seus futuros amigos. Quem sabe, talvez, não estejam ali futuros companheiros de ministério. E você nem imaginava por isso. Essa é a primeira cena, o trabalho. A segunda cena é a pregação. Enfim, Paulo vai pregar, depois que conseguiu um trabalho. Versículos 4 e 5. Acompanhe comigo novamente a leitura. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Paulo está estabelecido na cidade, já tem moradia, já tem trabalho, tem até companhia agora. Então ele faz aquilo que foi chamado por Deus a fazer. E ele sabe, o trabalho é só um meio para conseguir anunciar o Evangelho. Então, o texto no versículo 4 diz que todos os sábados Paulo vai até a sinagoga da cidade e fala. Fala o quê? O versículo 5 diz para nós. Fala que Jesus é o Cristo. A gente sabe que ele está pregando o Evangelho. E essa rotina se repete por algum tempo. Paulo trabalha durante a semana e no Shabat, no sábado, no dia de descanso, ele se reúne com os judeus na sinagoga e prega na sinagoga. Começa mais uma semana. Para eles começava a semana no domingo. Não era segunda-feira. Para um judeu começava no domingo. Domingo ele já estava lá, na oficina trabalhando. Trabalhava até sexta à tarde. No sábado, sinagoga. E as semanas foram passando. Essa rotina se repete. Até que no versículo 5, Silas e Timóteo chegam da Macedônia até Corinto. Onde eles estavam? Bom, Atos 17, 14, disse que eles ficaram em Bereia, quando Paulo teve que sair de lá fugido. Eles provavelmente ficaram lá para ajudar aqueles novos crentes. E quando Paulo chega a Atenas, ele pede para que os seus companheiros o encontrem o mais rápido possível. Enfim, eles o encontram, eles chegam. E eles chegam trazendo 2 presentes. Lucas não informa para nós, mas Paulo nos revela esses 2 presentes em outras cartas.
O primeiro presente é que eles chegam com boas notícias. Você vai se identificar. A gente já falou sobre essa carta no ano passado. Eles chegam com boas notícias dos Tessalonicenses, lembra disso? Eles esteve em Tessalônica algumas semanas apenas, teve que fugir de lá, porque os inimigos queriam matá-lo e matar os crentes. Então ele foge. E Paulo estava preocupado. O que aconteceu com aqueles irmãos? Talvez eles tenham se desviado, talvez tenham voltado à velha vida. Não, eles não voltaram. Silas e Timóteo deixam claro, eles estão bem, Paulo. Estão firmes na fé, e isso enche Paulo de alegria. Se você ler primeiro aos Tessalonicenses, vai perceber isso. Inclusive, ele escreve as cartas primeira e segunda aos Tessalonicenses em resposta a essa visita aqui. Ele está em Corinto escrevendo essas cartas. O segundo presente que eles trazem é uma oferta dos macedônios. A gente descobre isso em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios a sua segunda carta, Paulo diz que naquela ocasião, antes da chegada de Silas e Timóteo, 2 aos Coríntios 11, 9 diz que ele passava por privações, necessidades físicas e financeiras. Por isso que Paulo está trabalhando. Imagine o apóstolo Paulo passando por privações. E ele diz naquele versículo que quando os irmãos vindos da Macedônia chegam, eles suprem o que lhe faltava. Sabe qual igreja da Macedônia está enviando essa oferta para Paulo? Quando ele está escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz, vocês filipenses. Em Filipenses 4,15, ele diz para eles o seguinte, irmãos, quando eu parti da Macedônia, lembra, fugido, ele teve que sair fugido, às pressas. Nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Quem diria, né? A igreja em Filipos, que foi plantada com tanta dificuldade, lembra, foi lá que Paulo foi preso, torturado pelo carcereiro, lembra disso? Uma igreja que começou com uma mulher rica, Lídia, mas aí teve a expulsão de um demônio de uma escrava, e depois Paulo pregou o evangelho ao carcereiro, que era um homem cruel, violento, e assim, não era um homem de posses. Aquela igreja sofrida, membresia de maioria pobre, mas essa igreja seria, quem diria, seria tão útil nas mãos de Deus para abençoar Paulo em suas necessidades. Sabe o que isso nos lembra? Que vale a pena pregar o evangelho e investir em pessoas, sejam elas quem forem. E, claro, sem querer nada em troca, porque um dia Deus pode fazer essas pessoas frutificar no reino. Um dia Deus pode usar aquela igrejinha e aquela família que ninguém dá nada. Que as pessoas olham e falam, isso aí, tadinho, não tem como ajudar. Filipos era assim. E a única igreja que se compadeceu de Paulo, da situação dele, sem saber que ele estava passando por privações, foi Filipos. Vale a pena investir em pessoas, porque elas podem frutificar no reino, e quem sabe, talvez, nos abençoar no futuro, quando nós não tivermos mais recursos. Vale a pena, queridos. Ninguém é pequeno demais para Deus. Se Ele tem o coração dessa pessoa, grandes coisas podem ser feitas através dele. No versículo 5 ainda nós lemos que depois da chegada dos dois, eles chegam com notícias, boas notícias e oferta. Olha o versículo como ele se desenvolve. Paulo se entrega totalmente à palavra. O que isso significa? Bom, essas palavras transmitem a ideia de que Paulo se ocupou exclusivamente à pregação, como se fosse absorvido pela pregação. Em outras palavras, com a chegada dos dois, Paulo se dedicou completamente ao evangelismo. E por que isso foi possível? Bom, só foi possível por causa da oferta que foi enviada pela igreja de Filipos. Então, se antes Paulo tinha que passar os seus dias trabalhando e passando por privações, por isso ele teve que se aproximar de Áquila e Priscila. E aí ele pregava só no tempo que lhe restava, que era o sábado. Agora, Paulo pode se dedicar exclusivamente à pregação, usando todo o seu tempo, todos os dias da semana. É claro, na sinagoga o pessoal não se reunia durante a semana, mas agora ele podia visitar os comércios, visitar as casas, falar com os judeus nas praças, nas ruas. Paulo tinha bem mais tempo para evangelizar. Por quê? Porque chegou o recurso,
para sustentá-lo enquanto ele evangelizava aquela cidade. É isso que as nossas ofertas podem produzir na vida de um ministro do Evangelho, seja ele um pastor, seja ele um missionário. Quando nós suprimos as suas necessidades financeiras, ele pode se dedicar exclusivamente ao ministério de ensino, ao ministério do evangelismo, e, queridos, isso é um presente para nós. Quanto mais tempo um obreiro tem para estudar a palavra, para pregar a palavra, para visitar os enfermos, para visitar os membros, para discipular os membros, mais a igreja ganha. Quando um obreiro tem de trabalhar fora, porque ele precisa buscar o seu sustento, o seu trabalho no ministério naturalmente vai ser limitado. Porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que der no tempo que sobrar. Porque a prioridade dele é comer. Ele tem que pagar suas contas, ele tem que sustentar a sua família. O tempo que sobra, talvez ele consiga sentar e estudar por 1, 2 horas, orar pelos membros. Talvez consiga visitar alguém, mas ele está limitado. Mas quando uma igreja entende que, se conseguir suprir as necessidades desse ministro, ela mesma vai ser beneficiada, porque ela vai ter mais qualidade no ensino, ela vai ter mais tempo, mais atenção, mais pastoreio. Então, quando a igreja entende isso e faz, se esforça, se dedica para ajudá-lo, sustentá-lo, tudo muda, queridos. É assim que nós devemos ver e tratar ministros fiéis da palavra, tanto na nossa igreja quanto no campo missionário. Se nós participarmos do sustento dessas pessoas, elas terão cada vez mais tempo para cuidar do rebanho. E nós ganhamos com isso. É claro que eles também precisam usar o tempo deles para servir a palavra e as pessoas. Também tem muito obreiro por aí que recebe recursos, mas quer apenas acordar meio-dia, não quer se envolver com as pessoas, não está disponível, mas ele vai prestar contas diante de Deus. A responsabilidade da igreja é entender que ministros precisam ser socorridos. É isso que Paulo faz com o seu tempo livre. Ele se ocupa, diz o versículo 5, se entrega totalmente à palavra, e o versículo termina dizendo, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Se um pastor ou missionário tem o privilégio de ser sustentado por sua igreja ou por outras igrejas para pregar a palavra, não deve gastar o seu tempo com bobagens dessa vida, com coisas dessa vida, mas deve proclamar às pessoas que Jesus é o Cristo. E é isso que nós devemos esperar dele, porque essa é a função dele. Chegamos à terceira cena. A terceira cena são os resultados. Então nós vimos o trabalho de Paulo, nós vimos a pregação de Paulo e agora os resultados. A pregação de Paulo teve resultados? Teve. E os versículos 6 a 8 nos mostram. O primeiro resultado é a rejeição. Olha o versículo 6. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. E a partir de agora, vou para os gentios. Agora que Paulo tem mais tempo livre para falar aos judeus, ele fala aos sábados, mas também fala durante a semana, eles reagem negativamente. O versículo 6 começa dizendo que eles se opõem e eles blasfemam. Essas duas palavras que Lucas usa são muito fortes. Se opor vem de um termo grego que deu origem à palavra no português, antítese. Já usou ela na escola, em alguma redação? Ouviu ela numa prova? Antítese é se colocar contra, é ser contrário, é resistir àquilo, se rebelar àquilo, ser hostil a essa pessoa. É isso que eles fazem. Eles se tornam uma antítese a Paulo. E blasfêmia é o mesmo que insultar uma pessoa, que caluniá-la, amaldiçoá-la. Perceba, a rejeição dos judeus é a mensagem. Eles são contra a pregação, mas o texto diz que acaba se voltando contra o próprio pregador. Eles não aceitam a mensagem e passam também a não aceitar o pregador. Eles se opõem à mensagem, blasfemam a mensagem, mas também fazem isso com quem está anunciando a mensagem. Imagine-se no lugar de Paulo, enfrentando resistência das pessoas, enfrentando desrespeito delas, só porque você está pregando as boas notícias de Jesus que podem salvá-las de seus pecados. Ele não está fazendo mal a ninguém, pelo contrário, ele está fazendo bem. Parece loucura, não parece?
Mas acontece. E acontece muito. E esse texto nos lembra de que a resistência das pessoas à mensagem do Evangelho, a esse texto que nós estamos estudando, pode muito bem gerar ataque ao mensageiro, àquele que está pregando. Isso pode ser verdade na minha vida, mas também na tua vida. Portanto, se você prega o Evangelho, esteja preparado para enfrentar oposição. Esteja preparado para enfrentar antíteses, blasfêmias, insultos desleais das pessoas. Se elas não conseguirem vencer os seus argumentos, vão atacar a sua pessoa. Vão te acusar de coisas que você não faz. Vão denegrir a sua imagem. Então, não se iluda achando que só porque você está pregando as boas novas, todos vão se converter. Isso é uma ilusão. Espere também rejeição, porque se aconteceu com Paulo, imagine conosco, vai acontecer conosco também. E quando a oposição surgir, não desanime, porque outros poderão crer, mesmo que a maioria não creia. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas se você ouve o Evangelho, então eu falei para aquele que prega, agora eu vou falar para aquele que ouve. Se você ouve o Evangelho da boca de alguém, e você está fazendo isso aqui agora, não está? Está ouvindo a palavra de Jesus. Observe com mais atenção a forma com que você trata aquele que está trazendo a mensagem para você. Estou falando nesse momento, mas estou falando também do dia a dia. Do seu pai que fala de Jesus para você, da sua mãe que fala de Jesus para você, dos seus filhos que falam de Jesus para você, dos seus avós. Preste atenção na forma com que você os trata. Porque a maneira com que você vê e trata o mensageiro, ou a mensageira, se você trata com humildade, se você trata com respeito, se você trata com honra ou não, essa maneira é uma resposta direta à mensagem que eles estão pregando, aquilo que Deus diz. Não dá para valorizar a mensagem sem respeitar o mensageiro. Não dá para você dizer, eu amo a palavra de Deus, mas você maltrata quem prega a palavra de Deus para você. Isso é uma contradição. Porque tanto o amor pela palavra, quanto o amor por quem prega a palavra, caminham juntos. Não dá para separar essas duas coisas. Se você ama a palavra de Deus, deve amar também aquele que prega a palavra para você. Como é que Paulo reage a essa rejeição dos judeus? O versículo 6 continua e diz que ele faz aquilo que Jesus ordenou que os apóstolos fizessem. Lembra? Lá em Mateus 10, Jesus diz, quando vocês chegarem numa cidade e as pessoas não quiserem recebê-los, não quiserem ouvir suas palavras, Jesus fala para eles não sacudir as roupas, mas as sandálias dos pés, mas a imagem é a mesma. Como quem diz, olha, até o pó da sinagoga de vocês eu não quero levar comigo. E Paulo faz isso, e no versículo 6 continua dizendo que ele afirma duas coisas para eles. Na verdade, faz duas declarações. Primeira declaração, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. Segundo Paulo, pregar o evangelho àqueles judeus, ao fazer isso, ele estava livre da responsabilidade pela condenação que viria sobre eles no futuro. Isso é muito semelhante ao que Deus tinha dito ao profeta Ezequiel. No capítulo 3 de Ezequiel, em resumo, o que Deus diz para ele é o seguinte, olha, filho do homem, se eu te mandar pregar contra um ímpio e alertá-lo do juízo que está sobre ele no futuro, se ele não se arrepender, se você não apresentar o caminho da salvação, eu mandei você fazer isso, ele vai morrer e você vai ser responsável, culpado por sua morte, porque você não pregou aquilo que eu mandei você pregar. Mas Deus diz para Ezequiel também, se você fizer o que eu te mandei, se você pregar, se você alertar o pecador, e ainda assim ele se recusar a ouvir, então ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Você está isento de culpa. Eu não vou cobrar o seu sangue pela teimosia da pessoa. Ela ouviu, você fez o seu trabalho. Se ela ouvir ou não, é com ela. Observe, Deus nos chamou a pregar o evangelho às pessoas. Esse é um chamado para todos os que creem em Jesus.
Se as pessoas aceitam o evangelho ou não aceitam, isso é responsabilidade das pessoas, mas nós seremos cobrados se nós cumprimos ou não o nosso dever, que era falar para as pessoas. Portanto, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos pregar mesmo que haja rejeição. E ao ouvir, nós devemos crer também. Porque senão o nosso sangue cairá sobre nós. É uma dupla culpa. Primeiro, porque você está no seu pecado. Segundo, porque você foi exortado a sair do pecado e não saiu do pecado. Você foi rebelde, teimoso, obstinado. A primeira declaração de Paulo é essa: eu estou limpo do sangue de vocês. Mas a segunda declaração, ele diz: a partir de agora vou para os gentios. Se os judeus não querem a salvação prometida por Deus a eles no Antigo Testamento, então essa mensagem vai ser anunciada aos não-judeus, aos povos de todas as nações. Queridos, essa frase do versículo 6 aqui deve ser uma das mais importantes na Bíblia para você. Se você gosta de grifar, de marcar, essa é a hora. Porque é por causa da rejeição dos judeus que o evangelho chegou até nós, os não-judeus, a menos que você seja um judeu. Se você não é claro que nós deveríamos lamentar, porque os judeus são rebeldes, foram rebeldes, não aceitaram o Messias que Deus prometeu para eles, mas ao mesmo tempo, porque eles rejeitaram, nós deveríamos agradecer a Deus, porque a partir disso, nós pudemos conhecer a salvação em Jesus. E aí então o que a gente faz? A gente odeia o judeu? Não. A gente ama ele e evangeliza ele. Porque a salvação que foi destinada para ele, ele rejeitou. Alcançou o nosso coração e agora nós queremos que ele também seja salvo. Porque o Messias foi prometido para eles. Nós somos enxertados. O primeiro resultado da pregação de Paulo é a rejeição. Mas tem um segundo resultado, que é a aceitação. E isso a gente vê nos versículos 7 e 8. Olha mais uma vez aí os versículos 7 e 8. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Paulo sai da sinagoga, mas o texto diz que ele não vai para muito longe, não. O versículo 7 diz para nós que um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, essa expressão em Atos, se refere a um não-judeu, um gentio, que se interessava no Deus de Israel, mas não tinha ainda se comprometido com a circuncisão. Então era um amigo da lei. Ele frequentava a sinagoga, ele fazia ofertas, mas ele não guardava o sábado na maioria das vezes, e ele não se comprometia com a circuncisão. Tício Justo era alguém temente a Deus, e o texto diz que ele abre a sua casa, para que a partir dessa casa, Paulo pregue o evangelho aos não-judeus, porque ele disse: eu vou para os gentios. Detalhe aqui, o versículo diz: onde ficava a casa de Tício Justo? Parece um comentário assim, engraçado de Lucas, né? Lucas fala, é ao lado da sinagoga. Então assim, os inimigos fecharam uma porta para Paulo. Deus abriu outra bem do lado da sinagoga. Ninguém quer aqui? Tá bom, a gente vai para o vizinho. Queridos, isso sempre foi assim. E sempre será assim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Ele está edificando a sua igreja. Se uma porta se fecha aqui para a pregação, outra se abre, e às vezes é do lado. Do lado. É claro que isso poderia causar desconfortos em Tício Justo. Por quê? Porque os judeus não quiseram ouvir Paulo, estão blasfemando contra Paulo, estão amaldiçoando Paulo. O que vocês acham que eles vão fazer com aqueles que recebem Paulo? E Tício mora do lado da sinagoga. Todo sábado, talvez ele iria ouvir vaias, né? Sai para lá, seu ímpio. A vida de Tício Justo seria bem injusta a partir de agora, nas mãos dos judeus. Mas ainda assim, esse homem abre a sua casa e deixa o seu lar à disposição para que a pregação da palavra aconteça ali, mesmo que houvessem represálias. Será que a gente poderia dizer isso da nossa casa? Pergunto para você, o seu lar.
Você faz parte daqueles que querem ouvir o Evangelho? Você estaria onde, se estivesse nessa história? Na sinagoga rejeitando? Ou teria atravessado, nem atravessado a rua, né? Só caminhado na calçada e estaria dentro da casa de Tício Justo? Se você estivesse no lugar desse homem, você abriria a sua casa? Você abre a sua casa? Você abre o seu lar para que a partir dali o Evangelho seja pregado? As pessoas que chegam, as pessoas que passam, as pessoas que te conhecem. O mais irônico em toda essa história, no versículo 8, é que uma vez que a pregação sai da sinagoga e passa para a casa de Tício Justo, do lado, o versículo 8 diz que Crispo, não é Cristo e nem Cresto, Crispo. Só um comentário aqui, eu até tinha tirado isso do esboço, mas fica para você que gosta de curiosidades. Crispo significa encaracolado. Provavelmente é um comentário físico, né, da aparência de Crispo. O texto diz que Crispo é o chefe da sinagoga. O que o chefe da sinagoga está fazendo na casa de um gentil? Depois que Paulo abandonou a sinagoga, o texto diz que ele crê no Senhor Jesus. Ele e toda a sua família. Imagine o líder da sinagoga. O chefe da sinagoga era responsável por cuidar das dependências. Era meio que como um pastor assim da sinagoga. Ele avaliava as pregações que eram feitas ali, ele recolhia os recursos, ele distribuía aquilo, ele era o administrador. Os judeus perderam o seu chefe, porque Jesus o ganhou. E o texto diz que além de Crispo e a sua família, muitos dos coríntios crentes são batizados, mesmo que alguns rejeitaram, outros creram. Nunca se esqueça disso. Por meio do Evangelho, Deus salva pessoas. Pode ter gente que rejeita, pode ter gente que não quer saber, pode ter gente que amaldiçoa essa mensagem, mas haverá pessoas que creem. E as pessoas que creem, que são salvas por Deus, são aqueles que Ele quer que sejam salvos. E Ele salva quem Ele quer. Ele salva pessoas simples e comuns. O texto diz, muitos coríntios creram. Se nós estivéssemos nessa história, nós seríamos um desses muitos aí. Pessoas simples e comuns como eu e você. Deus salva pessoas assim, mas Deus também salva líderes. Líderes religiosos. É por isso que nós devemos pregar a todos. Sim, devemos pregar para os menores e para os maiores. Devemos pregar para funcionários, mas também para chefes. Devemos pregar para pobres, mas também para ricos. Devemos pregar para ignorantes, mas também para cultos. Porque todos devem responder ao Evangelho com fé. A fé no Evangelho é o único caminho para a salvação. Não é o dinheiro, não é o poder, não é o saber. Guarde essa informação, porque ela vai ser muito importante quando você ler 1 Coríntios. Não é o dinheiro, não é o poder, não é o saber que salva alguém. É a fé no Evangelho. E isso é verdade para o rico e poderoso. E é verdade para o pobre e miserável. É para todos. Chegamos à última cena, a permanência. Nos versículos 9 a 11 nós lemos o seguinte. Certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Segundo o próprio apóstolo Paulo, como eu já citei, na sua carta aos Coríntios, ele disse que foi em fraqueza, temor e grande tremor que ele esteve entre os coríntios. Por quê? A gente viu já. Era um povo muito difícil, um povo orgulhoso, um povo idólatra, um povo imoral. Ainda assim, Paulo pregou o evangelho entre eles. É claro que para isso, ele teve que trabalhar duro durante a semana, como vimos, passando até privações, fome. Paulo teve de enfrentar forte resistência dos judeus, mas valeu a pena, porque pessoas creram no Evangelho, pessoas foram salvas, uma igreja foi plantada em Corinto, uma cidade tão difícil. Bom,
Enfim, Paulo já pode ir embora, não pode? O trabalho já foi feito. Como ele fez em tantas outras cidades, chegou, passou por dificuldades, pregou o evangelho, pessoas se opuseram, pessoas creram, uma igreja foi plantada, tem líder lá, Crispo pode ser o líder dessa igreja. Paulo pode ir embora. Não é isso que nós faríamos? Seja sincero, não é isso que você faria? Você está numa cidade difícil, você passou por medo, por privações, por tanto tempo. Agora você tem uma oportunidade de ir embora porque seu trabalho já foi feito. Você não iria embora? Sim ou não? Certamente pensaria em ir. É bem possível que Paulo tenha pensado em ir embora. Mas essa não era a vontade de Deus para ele. Pelo menos não por enquanto. Uma hora ele vai poder sair dali, mas não é hora. O versículo 9 diz que certa noite Paulo tem uma visão. Ele não vê o Senhor. O texto diz que ele só ouve o Senhor. Na visão o Senhor lhe diz: não tenha medo. Não tenha medo dos coríntios. Não tenha medo desses orgulhosos. Não tenha medo desses imorais. Não tenha medo da oposição dos judeus. Pelo contrário, Paulo, fale, não fique calado. Continue pregando. Por duas razões. O versículo 10 as apresenta. Primeira razão, porque eu estou com você. Por mais que os coríntios e os judeus sejam ameaçadores. E, queridos, de fato, as pessoas em seus pecados e em sua oposição podem se tornar assustadoras, não podem? Já enfrentou pessoas assustadoras? É. Quando uma pessoa está obstinada em seu pecado, ela se torna assustadora. Os coríntios eram assim. Sim. Mas Jesus está dizendo para Paulo, por mais que eles sejam assim, não olhe para eles. Olhe para mim. Olhe para quem está do seu lado o tempo todo. Olhe para Jesus, Paulo. Olhe para Jesus. Queridos, tenham certeza disso, se for para pregar o evangelho, se for para servir a Deus, Jesus se coloca ao nosso lado, não importa o tamanho da rejeição, não importa o tamanho da oposição, no serviço a Deus, quando sentirmos medo, talvez medo das situações, das emoções, das ameaças, das pessoas, é para Jesus que nós devemos olhar, é para Cristo, essa presença é a que mais importa no final das contas. A presença de Jesus dissipa e elimina qualquer medo. O brilho de Jesus é muito maior do que as trevas ao nosso redor. Se nós estamos batalhando pelo Evangelho, Jesus está do nosso lado. Olhe para Ele. Não tenha medo, Paulo, porque eu estou com você. Mas tem uma segunda razão. O versículo 10 continua. E ninguém ousará lhe fazer mal. Bom, que Jesus estava ao lado de Paulo, Paulo sabia disso. Tanta coisa já foi feita até agora. Só podia ser Jesus. Paulo precisava ser lembrado. A gente às vezes precisa ser lembrado disso. Que Ele está conosco, Ele está. Que Ele está com a igreja, Ele está. Mas a gente às vezes esquece. Não percebe. Precisa ser lembrado. Talvez você veja aqui hoje exatamente para ser lembrado disso. Jesus está aí. Não olhe para as ameaças, não olhe para os opositores. Olhe para Jesus. Paulo sabia. Precisava ser lembrado. Nós sabemos, precisamos ser lembrados. Mas, quanto a não sofrer mal algum, bom, não dá para ter certeza, né? Sabe por quê? Você lembra o que aconteceu com Paulo lá em Listra? No capítulo 14, versículo 19, na primeira viagem missionária de Paulo, a oposição dos judeus levantou uma multidão na cidade. E as pessoas estavam lá, elas nem sabiam por quê, nem como, nem qual era o motivo. E aqueles judeus conseguiram fazer com que Paulo fosse apedrejado, não com pedregulhos, mas com tijolos, blocos, pedras desse tamanho, a ponto de arrastarem Paulo para fora da cidade e deixá-lo lá como morto. Isso aconteceu em Listra. Talvez você esteja se perguntando nesse exato momento, e deveria, onde estava Jesus nessa hora? Onde estava Jesus na hora em que Paulo foi apedrejado e deixado como morto? Por que Jesus não impediu o sofrimento de Paulo? Por que Jesus não impediu o seu sofrimento? Aonde estava Jesus quando aquilo me acontecia?
Por que essas coisas acontecem em alguns momentos e em outros não? Por que com certas pessoas e com outras não? De fato, essas perguntas serão perguntas que nós devemos e fazemos, devemos fazer e fazemos. E talvez Paulo as estivesse fazendo em algum momento. Mas o que Jesus está dizendo para ele é: apenas confie em mim, Paulo. Confie em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho um plano para a tua vida. Tudo que acontece na sua história está na palma das minhas mãos. Nada fugiu do meu controle. Queridos, de acordo com o que Lucas está escrevendo para nós nesse texto, a lógica é a seguinte: Paulo, se você sofreu em alguma cidade é porque Jesus permitiu. Isso não pegou Deus de surpresa e tinha um propósito para isso. Lembra lá em Listra? É a cidade de onde veio Timóteo. Talvez Timóteo tenha presenciado essa cena. Talvez essa cena tenha sido crucial para a conversão de Timóteo. A gente não sabe, mas Deus tinha um propósito para o sofrimento de Paulo. Mas o que o texto está dizendo significa: se você sofreu numa cidade, é porque Deus quis, permitiu, tinha um propósito. Mas se você não sofreu em outra cidade, é porque Jesus também quis assim, Paulo. O que você faz? Como você reage? Você reage em obediência. Nas duas situações. Se está em sofrimento, pregue o Evangelho. Glorifique a Deus, busque a Deus, obedeça a Deus. Se não está em sofrimento, faça a mesma coisa. É isso que Jesus está ensinando Paulo a fazer. E está ensinando eu e você a fazer também. O final do versículo 10 nos diz que Jesus apresenta o motivo de que ninguém em Corinto faria mal a Paulo. Ele diz: pois tenho muito povo nesta cidade. Essa frase aqui pode ser interpretada de duas formas. Se você for procurar nos comentários, elas estarão assim: Paulo, eu já tenho muitos convertidos nessa cidade. Foi o que a gente viu no versículo 8. Muita gente se converteu. E essas pessoas precisam dos seus serviços, precisam da sua pregação, precisam do seu pastoreio. Então não vai embora. Mas a segunda opção, a segunda possibilidade, é que Jesus esteja dizendo: eu ainda tenho muitos outros que não creram, mas crerão. Por isso você tem que continuar pregando. Não dá para saber o que Jesus está dizendo para ele aqui. Pode ser a combinação dos dois, né? Eu já tenho muitos e quero ainda alcançar outros, e vou usar você para isso. Mas repare no encorajamento que Jesus está fazendo a Paulo. Paulo, sabe por que você não precisa temer e deve continuar pregando? Porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade, meu querido. E você deve pregar a essas pessoas. Sabe por que você não deveria parar de pregar? Sabe por que você não deveria parar de servir, parar de amar, parar de discipular? Porque Jesus tem muita gente aqui. Exatamente onde você está. Jesus tem muita gente nesse bairro. Jesus tem muita gente nessa cidade. Pessoas já alcançadas ou pessoas que serão alcançadas. É por elas que nós devemos perseverar. É por essas pessoas que você deve olhar para o sofrimento, para o tremor, para o temor, enquanto serve a Deus, e ignorar a resistência, ignorar a oposição, e olhar para aquelas pessoas que precisam do seu serviço, que estão buscando o Evangelho, que estão precisando de discipulado. Pare de usar o sofrimento como desculpa. Pare de olhar para as pessoas que se opõem e comece a olhar para aquelas que precisam de serviço, precisam de amor. E persevere por elas. Fique ali por elas. É por eles que Jesus te colocou aí. Porque se você sair, talvez vai entregá-los nas mãos dos lobos. Se você parar de visitar essa pessoa, se você parar de orar por essa pessoa, se parar de mandar mensagem, alguém vai fazer. Talvez um herege, talvez um enviado do diabo. Não pare não, continue. Olhe para o povo de Jesus, onde você está. Tem um detalhe, a palavra grega que Lucas usa aqui, para se referir a povo, eu tenho muito povo nessa cidade, é a mesma palavra que na tradução grega do Antigo Testamento era usada para se referir a Israel, o povo de Deus. O que Lucas está dizendo é o seguinte: o povo de Deus nessa terra, a partir de agora, é composto não só por judeus, mas por todos aqueles que creem em Jesus, sejam judeus, sejam gentios. Então, se você é um destes, se você é alguém que crê em Jesus, alegre-se, porque Deus te considera parte do povo dele, por causa do que Jesus fez na cruz por você.
Continue crendo em Jesus, continue servindo ao Senhor, por mais que as circunstâncias, as oposições se levantem e te causem medo. Porque tudo isso vale a pena. É isso que Paulo diz no final do capítulo 15 aos Coríntios. Continuem, queridos, sempre firmes e constantes no serviço ao Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Você faz parte do povo de Deus, querido. Mas se você ainda não crê em Jesus, saiba que você ainda não faz parte do povo de Deus. Talvez você é alguém religioso, você tem algum tipo de fé. Você frequenta uma igreja, mas você ainda não se dobrou a Jesus Cristo. Saiba que você ainda não faz parte do povo de Deus, mas pode fazer. A partir de hoje, a partir deste momento, basta se render a Cristo. Eu quero Jesus, eu creio em Jesus, eu quero isso para mim. É por isso que Paulo permanece em Corinto, o versículo 11 finaliza para nós dizendo isso. Mesmo diante de tantos temores. E perceba, quanto tempo Paulo fica ali? O que é que diz o versículo 11? 1 ano e 6 meses. Uma informação aqui. Esse é o maior período que Paulo fica em um só lugar depois de Antioquia da Síria, que é a igreja dele. O maior período que ele fica num lugar ensinando entre eles a palavra de Deus. Pare para pensar um pouquinho nisso aqui. Além da sua igreja local, a gente já leu sobre Antioquia da Síria, começa lá no capítulo 11 de Atos. E todas as vezes que a gente ouve falar daquela igreja, que foi a igreja que assim, gerou Paulo, né? Foi uma igreja em que ele pregou, foi amado, as pessoas o ouviam. Uma igreja desejosa de ser membro, assim. Era uma igreja agradável, saudável. Além da sua igreja local, Paulo passou a maior parte do seu tempo lá. O lugar mais difícil que Paulo pregou o evangelho, que foi em Corinto, foi onde ele ficou mais tempo. Já parou para pensar nisso? Queridos, Deus de fato tem os seus próprios meios de trabalhar na nossa vida. De trabalhar na vida da igreja, de trabalhar na vida dos seus obreiros. Se a gente chegasse para Paulo, no momento de descontração, e perguntasse: Paulo, cá entre nós, onde você gostaria de passar a maior parte do seu tempo, Paulo? A resposta a gente imagina, não é? Seria nossa também. Eu queria ficar em Bereia. Os bereanos amavam a pregação. Eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se era verdade. Eles eram nobres por causa disso. Se eu pudesse escolher, eu ia para Tessalônica. Eu estou com tanta saudade deles. Eu amo aquela igreja. Eu tentei ir lá 2, 3 vezes, mas o diabo me impediu, não deixou eu ir. Lembra disso? Eu queria estar lá, se alguém me perguntasse. Eu gostaria de estar em Filipos. Eu gostaria de abraçar o carcereiro. Eu gostaria de abraçar Lídia. Como eu amo aquela igreja. Ou se eu pudesse, eu voltaria para a minha igreja em Antioquia. Lá tem tanta gente que eu amo. Talvez crentes que eu evangelizei e se converteram estejam lá. Mas Deus quis que eu estivesse aqui. Que eu passasse mais tempo nessa igreja problemática. Nessa cidade difícil. Queridos, isso não para por aqui não. Desgraça pouco é bobagem para Paulo. Porque sabe, Corinto foi a cidade que Paulo mais ficou. Mas também foi para a igreja de Corinto que Paulo mais escreveu. Pegue todas as cartas do Novo Testamento. Aonde você tem mais texto. 1ª e 2ª aos Coríntios. Realmente essa era uma igreja problemática. E a presença de Paulo entre eles, apesar das dificuldades que o apóstolo sofreu, a presença dele era um presente do Senhor àquele povo, queridos. Por isso, valorize os ministros do Evangelho que permanecem no seu meio. Porque se a gente parar para pensar honestamente, todos nós somos pessoas problemáticas, não somos? Nós somos problemáticos como os coríntios, nós somos orgulhosos. Quantas vezes não somos idólatras? Quantas vezes não somos imorais? Quantas vezes não somos rebeldes? E se há entre nós pelo menos uma pessoa que pregue fielmente o Evangelho a nós, por mais que nos incomode, por mais que nos exorte, por mais que provoque mudança, é porque Deus nos ama muito. Pior seria se Deus deixasse a sua igreja, a sua própria sorte, sem pastor, sem pregação. Você pode não gostar de quem prega para você,
mas é um presente de Deus para a igreja. Paulo era um presente para Corinto, mesmo que a cidade não quisesse que ele ficasse lá. A presença de um fiel ministro do Evangelho em nosso meio deve ser uma lembrança de que Deus nos diz, como dizia o pastor Mendes, e diz ainda, parafraseando o poeta popular, é Deus dizendo: você não vale nada, mas eu gosto de você. Olhe para o ministro do Evangelho na tua vida, olhe para a pregação da palavra semana após semana e diga: Senhor, o Senhor me ama, porque eu não merecia ouvir a tua palavra, mas o Senhor colocou alguém para pregar a palavra para mim. No serviço ao Senhor, o que mais causa medo, querido? Independentemente do que seja, essa passagem nos ensina que é possível perseverar. Pregando o Evangelho, amando pessoas, mesmo num lugar difícil, um lugar que pode causar medo, se a gente olhar para o Senhor. Olha para o Senhor, confie no poder do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, até das pessoas mais difíceis, como os coríntios. Aliás, foi isso que Paulo fez. Mesmo cheio de temores, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele diz: porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo pregou o Evangelho, olhou para Jesus e enfrentou seus medos. Apesar das ameaças, apesar dos temores causados pelas pessoas, não pare de crer na palavra, não pare de pregar a palavra, porque a pregação do Evangelho é o meio escolhido por Deus para que pessoas cheguem à fé em Cristo. Como Paulo disse no capítulo 1, versículo 21 da sua carta aos Coríntios: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Continue ministrando, servindo e pregando o Evangelho. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que nos apresenta coisas que talvez nem pensaríamos e revelam tantas outras do nosso coração que precisam ser tratadas. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pela salvação em Jesus, obrigado por essa igreja local, obrigado porque temos acesso ao Evangelho, que possamos responder positivamente, não com oposição, sendo antíteses, não com blasfêmia, atacando o mensageiro, mas com corações abertos, crendo, se arrependendo e obedecendo ao Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.